vez, em uma pequena casa na floresta, a mamãe cabra e seus cabritinhos. Um dia, antes de sair de casa para procurar comida na floresta, ela chamou seus cabritinhos ao lado dela e disse: Meus queridos filhos, eu vou para a floresta. Não abram a porta para ninguém. O lobo estava observando de longe, então ele foi até a casa e bateu na porta. E o que eles viram? O lobo estava parado ali mesmo, diante deles. Mas o lobo inteligente foi rápido e, um a um, pegou todos eles onde estavam escondidos. O lobo estava deitado debaixo de uma árvore no quintal e pegou no sono. A mamãe cabra estava muito triste. Então ela teve um plano. A mãe cabra cortou o lobo com a tesoura. Ela imediatamente viu uma de suas pequenas cabras. E as outras começaram a aparecer uma a uma. Todos estavam saudáveis. De mãos dadas, todos começaram a dançar e a brincar. A partir desse dia, a mamãe cabra e seus 7 cabritinhos tiveram uma vida tranquila e feliz em sua casa na floresta.